Vamos lá, vamos iniciar mais uma aula de pós-graduação com muito amor e carinho. Olha o pessoal chegando aqui, o Márcio também chegou, que legal. Vamos juntos iniciar mais essa aula, esse encontro, e vou falar uma coisa para você, hein, com muito carinho. Nós vamos falar sobre os contratos, né, e esse assunto é muito importante. É engraçado que todo mundo acha que o advogado sabe fazer contrato, né, que o corretor sabe fazer contrato, o cartorário sabe fazer contrato, mas não é bem assim, não corresponde à realidade. Nós temos muitas ações de nulidade em relação à escritura pública, em relação a contratos particulares. Precisamos estudar melhor esse assunto. Precisamos dominar esse assunto, aprofundar esse assunto. Existem muitas contradições, confusões. Existe mesmo, gente, existe mesmo. Inclusive cláusulas abusivas. Nós temos grandes exemplos, né? Se você pegar o contrato, acho que mais maltratado em relação aos negócios imobiliários, em relação ao direito civil, ao direito registral, eu acho que é o compra e venda, ele é muito maltratado. E locação, né, gente? Locação também é muito maltratado. Se você pegar a locação, que é regulamentada pela Lei 8.245 de 91, que foi alterada pela Lei 12.112 de 2009, é um contrato totalmente fora dos padrões, muitos contratos, né? Tem bons contratos, mas a gente vê muito corretor, muito imobiliário, muito advogado fazendo aí um show de horrores, o chamado show de horrores. Se você pega aí o contrato de locação como grande exemplo, que é um contrato propriamente de direito imobiliário, se você pega o contrato de locação, a maioria, vamos dizer que mais de 80%, não tem uma caução legal, a caução não vale nada. A própria lei esclarece que nós temos 4 garantias, a lei do inquilinato. E a lei também esclarece que nós só podemos utilizar uma garantia. Quando o contrato de locação tem garantia, é uma garantia que nós podemos usar, uma só. Quantos contratos de locação tem 2, 3 garantias? De forma direta, expressa. E tem contrato de locação que não tem garantia nenhuma, isso é possível, mas também um contrato mal feito, não protege as partes. Um erro muito grande no contrato de locação, gente, a Priscila, o Edson, um erro muito grande que todo mundo vai lembrar disso, já viu, vai ver com facilidade, é falar que a garantia do contrato de locação é o fiador. Garantia do contrato de locação de bem imóvel, fiador. Só que você vai ver o contrato, tá lá, o fiador dá o imóvel em garantia situado na rua Araújo Gondim, tá. Esse fato de mencionar, dar como garantia, o fiador dar como garantia, tá totalmente errado, hein, gente? Tá totalmente errado. É cláusula que pode ocorrer a nulidade, o contrato pode ter a nulidade declarada judicialmente, porque se eu tenho uma garantia no contrato de locação, onde essa garantia é o fiador é a garantia. Direito das obrigações. O fiador é a garantia. Como que eu falo que a garantia é fiador se eu estou dando um imóvel em garantia? Então isso quer dizer que esse contrato tem dupla garantia. Isso quer dizer que esse contrato tem a garantia do fiador e a garantia da caução. Então um erro muito comum nesse primeiro contrato, para a gente usar como exemplo, é justamente o contrato de locação. E tá cheio de contrato assim, muitas imobiliárias, muitos colegas advogados, cartorários, fazem contratos de locação, e na parte da garantia, inclusive quando a garantia é fiador, menciona um imóvel dado em garantia, e isso está errado, porque a lei é muito clara. Quando eu uso 2 garantias no contrato, esse contrato tem um vício, e um vício muito sério. Nós temos um vício que pode impactar na nulidade do contrato ou na nulidade da garantia. Esse contrato tem um vício tão sério que alguns cartórios podem negar até a averbação desse contrato para gerar direito de preferência. É uma realidade que nós temos no nosso país. A maioria dos contratos são mal feitos. A maioria dos contratos são copia e cola da internet, hein? O contrato de locação, ele sofre constantemente abusos, contradições. Se você olhar a jurisprudência do Estado, aí você vai ver que eu estou falando é verdade. O que tem de contrato de locação declarado pela justiça, pelo judiciário como um contrato nulo, ou a própria garantia, é um percentual muito grande. Corretores, pessoas, investidores, advogados, errando o contrato, achando que é tudo igual. Cuidado, hein? Para iniciar a nossa aula aqui, vale a pena, sim, a gente fazer uma reflexão. O
O contrato, ele pode ser típico ou atípico. O contrato típico é aquele que tem uma lei falando sobre esse contrato, regrando, trazendo direito material. O contrato típico é aquele que aparece no Código Civil, muitas vezes contrato em espécie. Mas no Brasil nós temos muitos contratos atípicos. E o que é o contrato atípico? É aquele que não aparece em lugar nenhum, não tem lei, não tem artigo, mas é usado. Nós, brasileiros, nós temos esse costume, hein, gente? Eu falo que o brasileiro ele tinha que ser estudado pela NASA. Tinha que ser estudado pela NASA, porque nós criamos a todo tempo, a todo momento, situações, coisas diferentes, produtos diferentes. E nós criamos contratos diferentes. Muitos contratos. Se a gente usar exemplo, cessão de direitos possessórios, cessão de direitos hereditários, são contratos, são criações do brasileiro. Isso acontece com muita coisa, hein? O cheque é uma ordem de pagamento à vista. Está na lei do cheque, ordem de pagamento à vista. O que nós fazemos em relação ao cheque? Nós damos o cheque predatado. Nós usamos o cheque, hoje muita gente não usa mais o cheque, mas quando nós usamos o cheque, a folha de cheque, a folha do talão, nós usamos contrariando a própria lei. Porque cheque é uma ordem de pagamento à vista, está na lei. Então, nós, brasileiros, nós temos isso, né? Nós temos aí uma criatividade. Só que muitas vezes essa criatividade nós deixamos de seguir alguns requisitos e com isso impacta na nulidade. Cuidado com a locação, hein? Cuidado com a locação, principalmente quem atua, né, no mercado imobiliário, como advogado, como corretor, o caso do Márcio. Cuidado, hein? Cuidado. Já abre aqui, Márcio. Muitos contratos de locações possuem vícios que geram a nulidade do contrato inteiro ou da garantia. O grande exemplo que eu dou, e é um exemplo que você acha aí, se você ler 3 contratos de locação de amigos, de conhecidos, de clientes, você vai ver que está errado. Muitos corretores e advogados colocam no contrato de locação residencial ou comercial, colocam lá, dá garantia no contrato. O fiador dá em garantia o imóvel situado na rua tal, endereço tal. Isso está errado. Esse contrato tem um vício de objeto. Esse contrato, se o fiador precisar usar, como tese de defesa, o advogado, o patrono, a patrona, poderá sim pedir a nulidade do contrato, a nulidade da cláusula contratual, hein? A lei 8.245 de 91, a lei do inquilinato, ela é muito clara no sentido, o contrato de locação pode ser feito sem garantia ou com garantia. Se for feito com garantia, uma garantia só. Uma garantia só. Eu não posso usar mais que uma garantia. Isso além de dar a nulidade do contrato, a nulidade da garantia, depende da situação, o caso concreto, o objetivo, também é considerado crime, hein? Nós temos vários crimes na locação, isso seria um crime. Ah, professor, mas esse crime aí o sujeito vai preso? Nós sabemos que no Brasil não, né? O sujeito não vai preso por causa disso. Mas ele vai ter que prestar depoimento numa delegacia. Para nós, para o Edson, a Adriana, a Priscila, né? A gente na delegacia, a gente sabe até onde, o que pode acontecer, a gente tem uma noção. Pode ficar até meio nervoso, não se sentir bem no ambiente, mas pega o leigo. Fala pro leigo ir na delegacia pra você ver o susto que ele toma. A diarreia que dá nele, não é isso? Então, é verdade, hein? Olha a dor de cabeça que às vezes o advogado, o corretor, o cartorário arruma quando faz um contrato mal feito, com esse vício de garantia. Se pegar uma pessoa, um inquilino que não tá nem aí, tem muita gente que é tranquila, né, gente? Não arruma confusão por qualquer coisa. Tudo bem, nada vai acontecer. Mas hoje eu falo que nós temos muito casca de ferida, não tem? Quem nunca encontrou um casco de ferida na fila do banco, na fila do mercado? Tá cheio, parece que tá brotando no mato, não tá brotando no mato? Principalmente se é formado em direito, hein? Deus do céu! Né? Esse dá até medo, né? Aquele que tá fazendo direito lá no começo já acha que, pronto, já acha que é ministro. Meu Deus do céu! Ele pega esse contrato, pede a nulidade do contrato, pede a nulidade da cláusula contratual, e ainda, só para perturbar o locador, ou o administrador, pode ser o advogado, pode ser o corretor, só para perturbar o administrador, ele vai na delegacia. Faz uma denúncia, se é advogado em causa própria, faz uma denúncia criminal, se não é, faz lá o boletim de ocorrência e representa. E nós sabemos que a delegacia vai fugir, né, de tudo que não é crime, mas nesse caso não tem muito como fugir. Porque é um crime previsto na lei do inquilinato, tá lá, tá tipificado. Então vai ter que chamar o sujeito, o locador ou o representante legal para prestar esclarecimentos, para prestar depoimento. Olha a dor de cabeça que o locador arrumou.
Se você que deu essa ideia para ele, se você que foi contratado para fazer esse contrato, a dor de cabeça dele vai passar para você, porque ele vai questionar. O locador, a locadora vai falar assim, e aí, doutor, doutora, escrevente, corretor, eu contratei você para não ter dor de cabeça e você me envolveu num crime, agora eu sou criminoso, na cabeça dele vou até preso. Não vai, né? A gente sabe que não vai, mas é uma realidade. Então, gente, tudo que a gente faz, não pode fazer por fazer. E essa parte contratual, que é objeto da nossa aula, gente, nós vamos tratar de vários temas polêmicos, importantes, temas do achismo, né, da cultura brasileira do achismo, que não pode sair da nossa boca. Advogado, corretor, escrevente, não pode. Nós não podemos informar o nosso cliente de forma errada, equivocada, nós não podemos. Então, juntos nesse encontro, nós vamos quebrar todos esses boatos, hein? Trago como grande exemplo realmente o contrato de locação. Mas tem outros exemplos que nós vamos tratar em aula aqui. Muitos exemplos importantes, hein?